Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo aqui na sua TV Gran Dourados. Esse programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados e chega até você com a palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos tratar um tema muito importante para a sua vida e para a vida da sua família, que é a educação cristã. E educação cristã é um tema muito necessário para os nossos dias. Então não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para tratarmos deste tema tão importante. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Olha, nós vamos então tratar hoje o tema da educação cristã, Romanos capítulo de número 12, versículo 7, que diz assim: se ministério, dediquemo-nos ao ministério, e o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que ensina, esmere-se no fazê-lo, dedica-se no fazê-lo. Eu quero tratar hoje esse tema sobre a educação cristã. A nossa igreja começou esses dias um curso, um treinamento para professores de escola dominical. Tivemos a primeira aula, está acontecendo este treinamento ali no anfiteatro da Escola Presbiteriana Erasmo Braga e promovido aqui pela nossa igreja para um treinamento de professores da Escola Bíblica Dominical. Na Escola Bíblica Dominical nós tratamos a educação cristã. A educação cristã é um tema de extrema importância. Se você ver o ministério de Jesus, pegar os evangelhos e começar a observar o ministério de Jesus, você vai ver que Jesus passou a maior parte do tempo dele ensinando. Num contexto mais amplo da didática de Jesus, você terá que admitir que até os milagres de Jesus, que são milagres reais, na vida real das pessoas, não era uma propaganda religiosa, eram milagres, mas esses milagres acontecem como parte do ensino de Jesus. Os milagres não têm um fim em si mesmo. Eles fazem parte do ensino de Jesus. O que que Jesus quer ensinar com aquele milagre? Não é só a demonstração do poder de Deus, e claro, para nos ensinar que Deus tem todo o poder no céu e na terra, para nos ensinar que Jesus tem autoridade sobre as enfermidades, sobre as forças da natureza, etc. Mas acima de tudo, esses milagres vêm como uma forma de manifestar o ensinamento de Jesus e para ilustrar o ensinamento de Jesus e ornar o ensinamento de Jesus,
com aqueles milagres poderosos. A educação cristã, ela é parte fundamental da vida de todas as famílias cristãs. Nós estamos precisando muito e dedicar muito tempo nas nossas igrejas, nas nossas famílias, conosco mesmos, de dedicação à educação cristã, ensinar os princípios fundamentais da palavra de Deus. E alguns tópicos são muito importantes para a educação cristã. Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 12, a respeito dos dons espirituais no corpo de Cristo, e ele coloca o ministério pastoral, o ministério, qualquer que seja o seu ministério dentro do corpo de Cristo, ele coloca como dons espirituais, e depois ele coloca o ensino como parte desses dons espirituais e diz: olha, o que ensina, esmere-se no fazê-lo, quem exerce misericórdia, faça com alegria, quem exerce o ministério com dedicação, e o que exerce o ensino, esmere-se no fazê-lo. Paulo, o apóstolo, ele tinha um foco muito importante também no ensino, na educação cristã. Ele mesmo escreve as suas cartas exatamente para ensinar famílias, grupos, igrejas, de como deveria entender o Evangelho, como deveria viver o Evangelho, como deve ser a estrutura da família cristã, à luz da palavra de Deus, e pegando como princípio sempre a criação de Deus, a criação do universo, a criação do homem, da mulher, da família, os princípios norteadores da criação. O ensinamento de Paulo, se você for analisar, ele está muito fundamentado no pacto da criação e no pacto da redenção. E ele então está dizendo aqui: olha, o que ensina, esmere-se no fazê-lo, dedique-se no fazê-lo. Esmerar, tem um outro texto que Paulo chega a dizer do presbítero, e ele fala: o presbítero docente, o que ensina, que nós entendemos como sendo a função pastoral, deve ser até reconhecido entre os irmãos e ter honra dobrada, enfim, uma forma dele valorizar o ensino, a dedicação ao ensino, o apreço ao ensino, a importância do ensino. A educação cristã, ela exige de nós esta dedicação, esse esmero, esta seriedade, este grau de importância. Tanto que ele está dizendo: que ensina, esmere-se no fazê-lo. É uma dedicação que exige esforço, estudo, horas e horas de aprofundamento naquele estudo. Às vezes nós vivemos numa sociedade que não está acostumada a ler, a se aprofundar, gosta mais daqueles recadinhos de WhatsApp, de Facebook, etc. Então não tem profundidade. E aqui ele está falando da profundidade que deve buscar, que deve ter aqueles que se dedicam ao ensino. Escrevendo a sua carta a Tito, no capítulo de número 2, Paulo ele está instruindo Tito como que Tito deveria ensinar a igreja. Ele fala assim: tu, porém, fala, ensina. O ensino está muito ligado à fala. Você ensina falando, você ensina com seus atos de bondade, de misericórdia, ou com seus atos de maldade também você ensina, né? Então ele fala assim: fala o que convém à sã doutrina, ensina a sã doutrina. A sã doutrina aqui é o Evangelho da graça de Deus, que oferece ao pecador uma redenção, uma nova vida, uma nova direção, um novo rumo. Isto é a educação cristã, que traz ao coração do homem um conhecimento do amor de Deus, da palavra de Deus, da redenção que há em Jesus Cristo.
E esta redenção, Paulo está dizendo, fala isto, fala aos homens, ensina que Cristo veio a este mundo para salvar pecadores, e não há homem nenhum que não peca, e não há pecador nenhum que esteja fora do alcance da graça de Deus e do Evangelho. Então é interessante que Paulo começa a instruir Tito como que ele deveria fazer isto na igreja. Detalhes, olha só, quanto aos homens idosos, o que Tito deveria ensinar a eles de acordo com a sã doutrina? Ensina que eles sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Paulo está falando para um jovem assistente apostólico, que poderíamos chamar até de pastor, que deveria agora ensinar uma igreja que ele havia pregado lá na ilha de Creta, e havia nascido esta igreja. Havia ali uma comunidade cristã que precisava de ser ensinada ela a educação cristã, dado a educação cristã essa comunidade, mas já tinha homens lá idosos dentro dessa comunidade que cresceu, passou a vida toda fora desses princípios e valores da fé cristã. Então Paulo está dizendo para Tito, ensina esses homens idosos com todo respeito. Tito deveria se dirigir a eles de uma forma respeitosa, como respeitando a cultura. É um engano de quem pensa que o Evangelho não respeita a cultura dos povos. O Evangelho é o que mais respeita a cultura dos povos. Aqueles homens idosos, Paulo está dizendo, respeita Tito, quando você for ensinar esses homens, dê respeito. Fale com todo respeito, não fala com arrogância, porque o ensino é uma coisa muito interessante. Quem ensina deve ensinar com humildade, e quem é ensinado, quem está no contexto da educação, deve também ter humildade para receber o ensino. Não é fácil, às vezes, para uma pessoa idosa receber ensinamento de uma pessoa mais nova, até na nossa cultura, que nem respeita tanto assim o idoso que deveria, mas há um princípio que nós ainda mantemos um respeito e que deveria até crescer com os idosos. Então Paulo está dizendo, quanto aos homens idosos, ensina para que eles sejam temperantes, sóbrios, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância, mas ensina com humildade. Quanto às mulheres idosas, Paulo está dizendo aqui, diga para que elas sejam sérias, de um só proceder, não caluniadoras. Não pode ser mulher que fica falando da vida dos outros. Tem mulheres idosas que não dão respeito, são caluniadoras, falam nas costas, não tem um princípio de respeito e regularidade. Então ele está dizendo, fala para as mulheres idosas que elas sejam respeitosas, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, para que instruam as jovens recém-casadas, para que elas também sejam sensatas, honestas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aos moços, Tito, você deve ensinar que eles sejam, exorta-os para que eles sejam em todas as coisas criteriosos, que vivam a sua vida com critério. Enfim, depois de todas essas coisas, ele fala assim, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário não tenha indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. A linguagem do ensino, ela tem que ser sadia e irrepreensível. Aquele que ensina, ele tem que ter uma postura, uma linguagem de pessoas sábias, de pessoas irrepreensíveis. Isso é muito importante, porque a educação cristã, ela é um princípio respeitoso da educação, para
levar não só o ensino, mas levar junto com o ensino uma informação, um assunto novo, um assunto amplo, mas levar também a educação. Aquele que está sendo ensinado precisa de se educar pelo ensino que lhe é dado, que lhe é passado. Nós estamos falando hoje sobre a educação cristã. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje nós estamos tratando aqui sobre o tema da educação cristã. Estamos aí num período que a nossa igreja está oferecendo um treinamento para professores da escola dominical, escola bíblica dominical, e o assunto do momento aqui é educação cristã. Nós vimos lá em Romanos, Paulo dizendo que o que ensina, esmere-se no fazê-lo, e aqui em Tito nós estamos vendo que a educação cristã, ela tem que ser dada com integridade, não podemos falsear a verdade, por isso falo que convém a sã doutrina, a doutrina sadia do Evangelho, da graça de Deus. Então é um ensino com integridade, com reverência e com linguagem sadia. Aquele que está aprendendo, ele precisa de ter também a plena compreensão do ensinamento, doutrina e ensino que está sendo passado. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus aqui em Mateus capítulo 7, no finalzinho do Sermão da Montanha, nós encontramos o seguinte texto. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, Jesus deu um longo sermão, grandes ensinamentos. Jesus estava ensinando ali uma multidão. Depois desses ensinamentos, também chamado Sermão da Montanha, o texto diz que após Jesus proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, do seu ensino, dos ensinamentos que Jesus estava dando. E diz o texto, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Isto aqui é maravilhoso. Jesus estava ensinando como quem tinha autoridade, não como os escribas. Não era um blá blá blá, era um ensinamento real, era um ensinamento que trazia mudança de vida. Por exemplo, eu vou lembrar aqui um dos ensinamentos de Jesus. A multidão olhando para ele, e ele então vira para esta multidão, entre muitas coisas, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela.
porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Qual que é o ensinamento de Jesus aqui? Que aquela multidão ficou maravilhada e diz, ele ensina como quem tem autoridade. Onde está a autoridade do ensino, da educação cristã, do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus está ensinando aqui que ao homem só há dois caminhos, o caminho do céu e o caminho do inferno, o caminho da salvação e o caminho da perdição. Há pessoas que pensam, eu não estou no caminho do céu, mas também não estou no caminho do inferno. Você está em qual? Só tem dois. Então olha a autoridade de Jesus e a clareza do ensinamento de Jesus. A educação cristã, ela não traz trevas para o seu coração, ela traz luz para o seu coração, ela traz clareza para a sua alma. Jesus está tirando você da confusão. Só há dois caminhos, ou você anda por um ou você anda por outro, ou o caminho da perdição ou o caminho da salvação, da vida eterna, ou da perdição eterna ou da vida eterna, ou do céu ou do inferno. Não há uma terceira via, não há uma terceira opção, ou quarta, ou quinta, ou sexta, como pensam alguns. É igual a questão de gênero, ou é masculino ou é feminino, não tem uma terceira, quarta, quinta opção. Assim também são os ensinamentos da palavra de Deus, eles são claros, não é uma confusão para deixar você num poço de perdição e de confusão e de lutas internas, não. Na verdade vai te colocar diante de um grande desafio, mas não vai te colocar diante de uma grande insegurança. É por isso que aquela multidão admirada dizia, ele fala como quem tem autoridade, se referindo à pessoa de Jesus, porque Jesus mostrava para o homem com clareza as coisas. O Evangelho nos dá esta clareza. E isso é muito bom nós falarmos no nosso tempo, porque a educação cristã, ela está muito necessária. Você pegar a palavra de Deus e a educação cristã, não precisa de você ir para os grandes livros, universidades, aprofundar. Se você for, você vai ficar melhor ainda. Mas às vezes você não tem condição de fazer isto. Você pega a sua Bíblia, leia os Evangelhos, atente aos ensinamentos de Jesus. A educação cristã está aqui, em cada ensinamento de Jesus, em cada ensinamento da palavra de Deus. Nos mostra o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o nosso próximo, o nosso relacionamento com a sociedade, o nosso relacionamento dentro do corpo de Cristo. A educação cristã nos prepara para a vida. Não é só uma coisa religiosa para ser vivida dentro de quatro paredes de um templo, de jeito nenhum. É para ser vivida na escola, é para ser vivida no trabalho, é para ser vivida na família, é para ser vivida na sociedade. Meu querido telespectador, se a educação cristã estivesse presente em todas as nossas famílias, em todos os nossos lares brasileiros, a sociedade brasileira não estava este ninho de corrupção e de maldade e de violência que nós estamos vivendo. Está faltando educação cristã na família. Se você não desligar um pouco a sua televisão dessas novelas e dessas tantas coisas que você tem aí, e não atentar um pouco para a palavra de Deus, você e a sua família ficar só nessas redes sociais ou nas novelas de televisão, você não vai de forma alguma trazer a educação cristã para o seu coração e para dentro da sua casa. A autoridade de Jesus chegará até você, até o seu lar, até o seu coração, através dos ensinamentos da palavra de Deus, que são as sãs doutrinas que Paulo fala, e a educação cristã que nós estamos tratando aqui. E aquela multidão falava, porque ele ensina como quem tem autoridade, e não como os hipócritas. Há muito hipócrita ensinando hipocrisia para a nossa sociedade.
desde as mais altas cátedras até a mais corriqueira filosofia e ideologia gritada nas praças e nas ruas. Há muito ensinamento sem autoridade, há muito ensinamento confuso. Eu estou falando autoridade que não estou ofendendo pessoas, não. Eu estou falando do conteúdo do ensino. Eu estou falando da autoridade, não é da pessoa, a autoridade é do ensino. Ele as ensinava como quem tem autoridade. No caso de Jesus, a pessoa e o ensino. No nosso caso, a nossa autoridade não é como a de Jesus, uma autoridade intrínseca. A nossa autoridade está relacionada à honra da função que nós exercemos, se nós honramos a função que nós exercemos. Não é porque eu sou um pastor que eu tenho autoridade. Se eu não honro o meu nome, a minha função, o meu chamado, a minha vocação, se eu não honro a Deus que me chamou e que me vocacionou para o exercício ministerial, eu não tenho nenhuma autoridade por mim mesmo. Então, Jesus ensinava aquela multidão e aquela multidão dizia, ele ensina como quem tem autoridade. Meu querido telespectador, a educação cristã, ela é um ensinamento que vai trazer vida à sua casa, vai trazer nova vida ao coração do homem. Ela é libertadora, ela é transformadora, ela é eterna, te mostra os caminhos eternos de Deus. Ela traz a reconciliação do homem com Deus, ela educa o ser humano para viver em família, para viver em sociedade, para ser companheiro no trabalho, companheira. Ela tira de nós a mentira, o engano, o engodo, a hipocrisia, a falsidade, e ela traz ao nosso coração integridade, fidelidade, lealdade, amor, compreensão, coisas sadias. A linguagem é sadia porque o conteúdo também é sadio. Nós estamos falando hoje de educação cristã, no momento em que a nossa igreja está oferecendo um treinamento para professores da escola dominical, visando melhorar a nossa escola dominical. Por que melhorar a escola dominical? Para passarmos um conteúdo melhor de educação cristã e para que a sua família, vindo à nossa escola dominical, seja edificada, seja fortalecida na graça de Deus, no temor do Senhor. A escola dominical, como o próprio nome já diz, aos domingos, às 9 horas da manhã, aqui no templo da nossa igreja, e você e sua família são nossos convidados. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos para concluir o programa Andando com Cristo de hoje. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados.
Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, nós vamos encerrar aqui o programa Andando com Cristo, dizendo para você que será uma alegria receber você e a sua família aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Queremos também deixar um convite a você no dia 6 de abril, sábado, às 19h30, a Escola Presbiteriana Erasmo Braga estará comemorando 80 anos de atividades aqui na nossa cidade. E nós vamos fazer uma programação especial aqui no templo da igreja. A diretoria da Escola Erasmo Braga, o Conselho Deliberativo, vai estar à frente dessa programação. Estará conosco o reverendo Juarez Marcondes, que é o secretário executivo do Supremo Concílio da nossa igreja. E vamos ter a oportunidade de estar celebrando, agradecendo a Deus pelos 80 anos de trabalho da Escola Presbiteriana Erasmo Braga. 6 de abril, às 19h30, aqui no templo da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha participar conosco, será uma alegria. Nós vamos orar por você e pela sua família. Vamos falar com Deus. Ó Deus bendito, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra para ser ensinada na nossa família, na nossa igreja, na nossa casa, no corpo de Cristo, a família da fé. Obrigado por aqueles que nos ouvem agora, nos acompanham, que tenha toda a graça do Senhor no seu coração. Oramos para que a educação cristã seja fortalecida nas famílias, nas igrejas, para vermos uma sociedade transformada pelo poder do Evangelho. Dá-nos graça para compreendermos o grande papel da igreja ao transmitir a educação cristã às famílias. Abençoe aqueles que nos acompanham agora pelo programa Andando com Cristo, aqui na TV Grandourados. Que a Tua bênção recaia sobre a vida deste lar, desta pessoa, desta família. Oramos no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Muito obrigado da sua companhia aqui no programa Andando com Cristo. Continue aí na TV Grandourados, a TV da família douradense.